Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, salve São José. Mais uma aula sobre São José. E a serva de Deus, irmã Maria Marta Chabon, fala: o bom Pai José, eu te agradeço por ter assistido minha mãe enquanto na terra estivesse. Bem, hoje vamos meditar São José como um homem forte e viril, e São José jovem. São José é um homem jovem. Por quê? Alguns historiadores e a própria igreja quiseram colocar São José como um homem velho, como um homem mais idoso, para estar com Nossa Senhora, mas a própria Talmud, né, que é uma das leis que os judeus seguem, elas admitem união desproporcionais apenas de viúvos ou viúvas. Então a Talmud, que é o livro das leis dos judeus, elas só admitem pessoas viúvas nessa desproporção de idade, né? Porque São José era um jovem forte. Virgem Maria cerca de 16 anos, 14, 15, 16, não se sabe, mas era uma jovem. Não poderia estar casando com um velho, né? Que às vezes pintam para você entender São José como um homem fraco. E alguns argumentos que eu vou colocar aqui demonstram que São José foi um homem viril, forte e jovem, né? A igreja não ordena, né, segundo Futoshim, o argumento que ele faz, a igreja não ordena um homem desprovido de forças vitais. Ela quer que os homens tenham algo por domar, e não mansos por falta de energia para ser bravios. Não há de ser diferente com Deus. Então, se a igreja ela não tem uma regra absoluta, mas a igreja não ordena, não fica ordenando sacerdotes já velhos, porque eles têm que ter uma certa força, uma certa virilidade. Para estar cuidando das coisas de Deus, precisa de uma certa força física. Não que Deus não pudesse escolher São José como um senhor, mas São José, ele foi um jovem casto, forte e viril. E assim demonstra toda a força de São José, para a gente entender que ele não foi um velhinho que ficou ali do lado de uma jovem cuidando, até porque anos de trabalho. O que Jesus viria nele, né? Por isso eu acho meio impossível que Deus unisse um velhinho a uma jovem tão forte como foi Nossa Senhora. Mas aqui eu tenho alguns pequenos argumentos para você tentar entender São José como um jovem forte, viril, casto, e que ele com certeza cuidou da mãe de Deus com toda a força. Quando vamos analisar aqui o que São José caminhou. Quando José andou de Nazaré a Belém, quando ele anunciou que teria que nascer o menino Jesus, ele teve que andar de Nazaré a Belém. E quantos quilômetros isso se fazia? Era 130 quilômetros. Eu cheguei a ir de ônibus, quando eu estava em Nazaré, até Belém, é cerca de 1h30 de ônibus, 1h40 de ônibus. Imagina São José ter que andar velho e ter que andar nesse tempo todo, né? Porque naquele tempo não tinha as ruas pavimentadas como as nossas, cheias de sinalização, um Uber, não. Eram a pé, e os homens, eles iam em comitivas nessas jornadas de caminhada. Imagina quantas horas se tira 130 quilômetros de Nazaré a Belém. 130 quilômetros. Será que São José seria velho para estar andando tudo isso? Quando São José foi de Belém até a fronteira do Egito, porque eles tiveram que fugir para o Egito depois de Belém, que ele soube que não podia voltar para Nazaré,
quando o anjo avisa que Herodes estava causando a matança das crianças, ele teve que fugir, ele não pôde voltar para Nazaré, e Herodes estava ali causando essa matança das crianças, né, os santos inocentes. Então São José foi de Belém até a fronteira, era 64 quilômetros. Então, até a fronteira, mas os historiadores falam que certamente São José não morou na fronteira do Egito. São José, com a sua esposa, procurou um lugar de abrigo, um lugar onde ele pudesse se sustentar sozinho, e ali viveu cerca de 7 anos, né? Cerca de 7 anos ele viveu no Egito, trabalhos pesados. Lembrando que o Egito naquela época deveria ser ainda um país, vamos dizer assim, muito pobre. Ainda hoje é um país regido com muita pobreza, com muita carência de muita coisa. Imagine naquela época São José tirar todo o seu sustento e fosse um velho que tivesse que guardar o maior tesouro de Deus. Então, os próprios santos, né, admitem São José como um grande varão em pleno vigor, né? E São John Henry Newman, que é um santo inglês, ele fala que São José foi um querubim de guarda. E de guarda para quê? Para guardar o paraíso da invasão de qualquer inimigo. Assim como Deus colocou querubins na porta do paraíso, Deus colocou São José para guardar o paraíso, que era Deus, a Virgem Maria, como um grande querubim. Então, São John Henry Newman, ele compara São José a este grande, poderoso querubim. Mas aqui não para a empreitada de São José. São José de Belém até a fronteira, 64 quilômetros. Então ele deve ter andado muito mais adentro do deserto do Egito. São José, quando está no Egito cerca de 7 anos, ele recebe o mandato e a ordem do anjo de voltar para Nazaré. O anjo diz que Herodes morreu, e aí São José resolve voltar para Nazaré. Olha a caminhada num deserto, sem água, sem lugar para estar debaixo, né? Certamente muito dificilmente encontraria um local. Quem já foi em Israel vê, são desertos, muitas pedras, tem alguns arbustos. Encontrar um abrigo para ficar lá embaixo não seria fácil, não seria constante, não seria tão rotineiro encontrar numa caminhada, aonde de volta do Egito até Nazaré são 193 quilômetros. Então jamais possa se pensar que São José seria um velho. Não é. Como os ícones mostram São José como um velhinho, já barbudo, como aquele ícone que eu tenho ali atrás, São José já barbudo, mas velhinho, não acredito que ele seria. São José, um barbudo. O venerável Fulton Sheen, um grande bispo americano, também faz o melhor argumento que eu já li, que São José não poderia ser velho, porque Deus precisa de homens castos, viris, e que esses homens castos e viris, atléticos e bem apessoados, disciplinados, dizia Fulton Sheen, não é um tipo incapaz de amar, mas um homem que ardia em chamas de amor. E assim como daríamos pouco crédito à Virgem Maria se ela tivesse feito um voto de ficar virgem com 50 anos, não seria tão mérito, ela não. Desde jovem, ela faz o voto de fortalecer a virgindade, de fortalecer o voto da virgindade. Ela que sobe ao templo com 3 anos de idade, oferecido pelos seus pais, Joaquim e Ana, diz que Nossa Senhora subiu rapidamente os degraus, né? Ali subindo ali as escadas do templo, com 3 anos é oferecida ao templo também. Como esta mulher santa, Virgem Maria, Santíssima Virgem Maria,
Maria Santíssima e o Santíssimo São José. Porque São José, a ele também é dado este grande título de Santíssimo, o único santo depois da Virgem Maria, que é considerado também pela igreja com o nome Santíssimo. Não se dá o nome Santíssimo a nenhum outro santo, a não ser a Virgem Maria, né? De tão elevada virtude que São José teve. Então, como um homem fraco fosse chamado de justo, se ele seria um velho, não que um velho não possa ser escolhido por Deus, vemos histórias lindas na Bíblia de homens velhos. O próprio Moisés tinha 80 anos quando Deus falou com ele para ele libertar o povo de Israel. Mas veja, a volta do Egito, 193 quilômetros. E ainda tem mais uma coisa a se pensar. São José, como um homem forte e viril. A distância, mais ou menos, vocês não vão saber, mas 148 quilômetros é como daqui, eu estou em Brasília, Anápolis, cerca de 2 horas, 1h45, 1h50 de carro. Então, quase 2 horas de carro numa velocidade boa, pistas abertas, mão livre, né? Mão dupla, você vai direto até Anápolis. Então, uma distância muito grande para que um homem frágil, velho, cansado pudesse caminhar. Então, a exemplo de São José também tem um outro detalhe. Todos os anos os homens tinham que ir 3 vezes, todos os anos os homens tinham que ir 3 vezes de Nazaré a Jerusalém. Levava a família, né? A Sagrada Família chegou em Nazaré e, como bons judeus, São José era judeu, Nossa Senhora também, judia. Então, como bons judeus, os homens da casa tinham que ir a Jerusalém 3 vezes ao ano. 3 vezes ao ano, para honrar a lei do Senhor. Está lá no livro de Êxodo, vou até anotar aqui, né? Você pode anotar na sua casa. O livro de Êxodo 34, 23. Todos os homens de Israel, todos os varões tinham que comparecer 3 vezes ao ano diante do onipotente Senhor Deus de Israel. Lembre-se, olha a distância de Nazaré, né? É 80 milhas. 80 milhas é 130 quilômetros. Então São José ia com a Virgem Maria e o próprio menino Jesus. Isso foi anos e anos, ó. Imagina. São José, olha se São José era velho como se pinta ele. São José ficou cerca de 7 anos no Egito. O menino Jesus volta para Nazaré. Depois, até os 12 anos, a gente vê São José indo para Jerusalém. Lembre-se que São José caminhava de Nazaré até Jerusalém, eram cerca de 130 quilômetros. Então a Sagrada Família, todos os anos, São José tinha que fazer as malas e levar a família de volta a Nazaré, né, ali. E de Nazaré ele tinha que ir, né, quando ele fez essa volta do Egito, de Nazaré ele tinha que ir todos os anos. Ele tinha que percorrer, a Sagrada Família tinha que ir de Nazaré até Jerusalém para comparecer 3 vezes ao ano diante do onipotente Senhor Deus de Israel. São 130 quilômetros. Isso, quando o menino Jesus se perde com 12 anos, olha, 12 anos São José fazendo essa trajetória, só até aí. A gente sabe depois o tempo que ainda ele foi, mas 12 anos São José fazendo essa trajetória 3 vezes ao ano, 130 quilômetros de carro, dá cerca de 1h30 ou 1h40 ou até mais, dependendo do trânsito.
for livre 1h30 e for rápido, 100 km por hora. 130 km, São José fazia 3 vezes ao ano. Com 12 anos. Mesma coisa, São José com as comitivas dos homens, as mulheres e a criança. São José leva o menino Jesus, se perde no templo em Jerusalém. Estavam lá para comparecer diante e honrar, né, a lei do Senhor. Todos os judeus tinham que ir. E aí? São José não poderia ser este homem fraco. Só os 12 anos caminhando. Você que está na porta da igreja e não vai à missa. Você que está numa comunidade, você que está num grupo de oração, num movimento e não vai à missa, que é apenas 10 minutos da sua casa de ônibus. Você não quer fazer esse sacrifício. Veja o que São José fazia todos os anos. Que São José te ensine esta vida viril, esta vida casta, porque os castos são fortes. A castidade está ligada à vitalidade. Quanto mais casto uma alma, mais vitalidade ela tem. E São José robusto, São José esse jovem forte, poderoso hoje, o poderoso São José, possa te dar esta vida de prontidão, de sacrifício, de esforço para viver e honrar a lei do Senhor. Ele ia 3 vezes ao ano essa distância de 130 quilômetros. Não é como hoje, onde Deus está em todos os sacrários da terra. Vizinho a você, 4 quarteirões, 5, um quarteirão. Você não quer andar, meu amado. Você não quer andar 15 quarteirões, 8 quarteirões para ir à missa. Você quer o que da vida? Você quer vitalidade? O Salmo vai dizer, quanto mais avançam, mais eles criam vitalidade. A força aumenta à medida que você avança. São João Maria Vianney vai dizer, reza-se pouco porque não se reza. E quanto mais se reza, mais se quer rezar. Então, se você não tem vitalidade para estar perto de Deus, São José te dá esse exemplo. Peça, São José me dá essa vitalidade, essa força, esse esforço. Você não quer se esforçar, você não quer fazer uma caminhada, você não quer fazer um exercício físico. Veja, São José, exemplo atlético de fé. Ele era um atleta da fé. Ele era forte. Todos os anos, 3 vezes ao ano, fora tudo que ele fez para defender. Eu vou recapitular. Ele, quando José saiu de Nazaré a Belém, foram 130 quilômetros. Quando José foi de Belém, que o anjo anuncia que ele não volte para Nazaré, ele vai até a fronteira do Egito, era 64 quilômetros. Mas ele avançou mais Egito adentro. E quando o anjo anuncia para ele voltar para Nazaré, foram 193 quilômetros. E quando São José foi todos os anos, 3 vezes ao ano, de Nazaré a Jerusalém, era cerca de 130 quilômetros. E você está fazendo o quê? Peça a São José essa graça de vitalidade, deixar essa preguiça de lado. São José, valoroso guerreiro, forte esquadrão da estirpe de Davi, defendei, guardai todo o tesouro das graças em nossa vida e rogai por nós. Valei-me, São José.